Fala aí, eu sou o Luiz Otávio Eu sou Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. e o tema de hoje é: você precisa assistir Chernobyl. Antes da gente começar a falar por que você precisa assistir essa série, não se esqueça de se inscrever no canal se você não está inscrito ainda. Não se esqueça de clicar no sininho para receber as notificações quando saem os nossos vídeos. E não esqueça de curtir, né? Ou deixar de curtir, aí fica a seu critério, não é mesmo? Curtir ou não curtir, só não pode deixar de fazer alguma coisa. É. Interage com a gente, deixa um comentário aqui. Coloca aqui nos comentários o que vocês acham da série Chernobyl. Se você já assistiu ou não. Se vocês nem sabiam que existia. A gente fez um vídeo do Slasher que a gente conseguiu interagir bem com o pessoal, né? Então, quem tiver assistido Chernobyl, quem tiver interesse também em assistir, é só clicar aqui nos comentários e colocar a sua opinião. Fala você que falou que eu assistia essa. Mano, eu comecei assistindo assim, porque eu esqueci de pegar o livro, porque assim, eu li... Não, também eu deixei bem aqui em cima, ó. Vozes de Chernobyl. Que eu descobri esse livro no mestrado, através de uma disciplina que eu fazia de história oral. E a história oral é uma forma de você contar a história através de gravações, de vídeos, em que você traz a voz, né, da pessoa para contar a sua própria história. Então, em vez de você estar marcando também a história através de vultos e eventos, você traz a vida das pessoas. E a pessoa comum é uma protagonista da sua história e também da história da sua comunidade, de algum evento. E aí esse livro aqui, ó, o Otávio pegou lá pra gente, Vozes de Chernobyl. Ele ganhou o prêmio Pulitzer, inclusive, também. O prêmio Nobel de Literatura, aliás, na verdade foi o Pulitzer, não, foi o prêmio Nobel de Literatura, em 2015. E ele chama Vozes de Chernobyl. E exatamente são relatos adquiridos por história oral da Svetlana. Eu vou não mencionar o sobrenome dela, porque eu acho que eu saberia dizer. Alexeyevich. Ó, tá vendo? Então a Svetlana, ela então recolhe uma série de relatos de pessoas que viveram, estavam lá no dia do acidente e de como depois, é que foi, né, os seus dias depois. E esse livro também foi utilizado como base para fazer o seriado de Chernobyl, porque ele é um dos raros documentos desse período, porque é um período que aconteceu durante a existência da União Soviética, durante o regime comunista socialista, né, que eles tinham lá, e existia a cortina de ferro, era um controle muito grande de informação e de documentação. Então havia, né, ainda poucos documentos sobre isso. Se você não sabe o que foi Chernobyl, né? Chernobyl era uma usina nuclear que existia na União Soviética e que num determinado dia houve um acidente, um acidente que ninguém esperava. Na verdade, você teve a quebra do núcleo, né, da usina, e teoricamente isso era impossível de acontecer. E até hoje Chernobyl é considerado o maior acidente nuclear que já houve na história da humanidade. Quando ocorre o acidente, a Europa toda, na verdade, correu o risco de acabar sofrendo algum tipo de consequência por causa do acidente. E aí, como a Ana falou, ele se dá no período da Guerra Fria, né? Você tem a cortina de fumaça, então foi um momento muito delicado da história, assim, porque ao mesmo tempo que você deveria passar informações para que as pessoas pudessem saber melhor com o que estavam lidando, o mundo de repente oferecer auxílio. Não sei se o mundo também oferecia auxílio no jeito que o mundo estava dividido naquela época, mas o mundo oferecia auxílio e tentou se manter tudo assim meio que na encolha. Sabe aquela coisa assim que às vezes é um filho que faz a besteira em casa, uma besteira grande, aí ele tenta colar o vaso da mãe
antes que a mãe chegue, ela chegue e encontre tudo no lugar mais ou menos, ela não perceba. Ou se ela perceber, já resolvi o problema. É mais ou menos assim, eu tenho essa impressão. E o que eu acho que é sensacional é que eles fazem um grande trabalho de reconstrução de época, um trabalho histórico muito interessante. Ela, embora seja uma obra que não é uma obra de ficção sobre o que aconteceu, que é um fato real, eles usam como base a história das pessoas, né, que realmente viveram, principalmente desse livro que eu falei para vocês, mas é uma obra que tenta resgatar através dessa história o que se passou. E aí, por exemplo, inclusive tem poucos cientistas na série, mas o que eles relatam é que eles simbolizam os vários cientistas que trabalharam na contenção da radiação depois que o acidente aconteceu, né? E aí você tem dois personagens principais, que são dois cientistas, um homem e uma mulher, eles acabam simbolizando todos os outros cientistas que trabalharam durante esse período. E assim, eu acho que a série é muito boa porque a série vai muito de encontro com coisas que eu penso sobre a humanidade. Assim, porque eu acho o seguinte, eu acho que você tem que saber... Não, desculpa, eu acho que você tem que sempre esperar o melhor do ser humano. Mas eu acho que você também tem que saber que ele é capaz de fazer o pior. Dá pra entender? Acho que sim. Né? E eu acho que a série deixa isso muito claro, porque assim, as primeiras horas do acidente são praticamente perdidas, porque é um que não quer admitir o erro que está acontecendo, do problema que está dando, aí porque não quer que o superior saiba que tem um erro no troço, aí o superior dele também tenta amenizar a situação. Tudo isso porque você tem uma hierarquia ali e você tem medo do que pode representar aquilo para a imagem da nação ao redor do mundo. E assim, as primeiras horas, se bobear os primeiros dias, são perdidos. Então o cara está em Moscou, né, passando o relatório, e falam para ele que a radiação que estava no ambiente era uma radiação semelhante ao de um raio-x. Sendo que a radiação de Chernobyl era não sei quantas vezes a radiação da bomba de Hiroshima. Quando, sei lá, acho que chegou a falar 1.000 ou 500. Mas o que eu acho, assim, eu já não tenho a visão que ele tem. Eu já acho que é uma obra, assim, que retrata a arrogância humana. Não acho que a série quer mostrar, assim, que você deve esperar o melhor do ser humano, não. Eu acho que a série mostra isso, assim, como a arrogância pode causar um problema sério. E quando você está numa cadeia de uma organização, você não ouvir o seu subordinado, você não dá ouvido a outras pessoas e você se fechar no que você acredita ser possível ou não, porque é uma coisa que também a série retrata, até quando eles comentam de outras descobertas que fizeram com outros pequenos acidentes que existiram, é exatamente o problema de que eles aprenderam muita coisa de radiação na vida. Né? Era uma coisa, ainda é uma coisa muito nova, ainda não é uma coisa que se domina plenamente, e o que eles tinham acreditado que era impossível, foi possível, tanto que aconteceu. Então, isso não tem tanto tempo, foi em 86. Eles tinham conhecimento, eles tinham uma possibilidade de fazer aquilo acontecer, tanto que a usina funcionava, gerava energia, mas eles não tinham ainda a percepção de tudo que aquilo ali podia acontecer. Não só pela usina, mas dos processos que existem internamente de manutenção, de proteção, da própria segurança, inclusive. Você vê que assim que acontece o acidente, eles não têm uma medida de prevenção. Que é uma outra coisa que me lembra muito o Brasil. Ninguém está preparado, nem na cidade, nem dentro da fábrica, para um acidente. Então não havia nenhum tipo de roupa especial, não havia nenhum tipo de porta especial, nada. Então eles estão ali dentro completamente expostos a uma radiação violenta, absurda. Então, enquanto, por exemplo, ele fala que é 3,6, é uma radiação de um raio-x, eles foram expostos a mais de 1.000. Em alguns momentos chegou a quase 3.000. Então, é uma coisa assim que me chocou muito. Vê-los vestidos, parece, gente, quem assistiu o seriado vai ver, que eles estão vestidos com um jaleco branco, um chapéuzinho branco, uma roupinha toda branca. Padrão. Eles parecem que são os padeiros, entendeu? O pessoal que trabalha num frigorífico. E ninguém tem proteção. E quando tudo acontece, o maluco do engenheiro-chefe, que era o chefão, manda chamar o bombeiro. Os outros engenheiros que são subordinados a ele ficam chocados. Não chamam o bombeiro. Vem os bombeiros
E, coitado, assim, e todos assim, isso que é o nacionalismo é um perigo muito grande por isso, porque eles vão muito nessa ideia de vamos agora salvar a imagem do nosso país, vamos salvar o nosso país de uma vergonha, porque o nosso país está numa guerra fria, não podemos ficar abaixo dos Estados Unidos em hipótese nenhuma, nem abaixo de nenhum país do mundo, não podemos pedir ajuda, inclusive até quando eles pensam em pedir ajuda, depois eles até pedem, porque a situação é muito séria Mas mesmo. só pros países Mas dentro do grupo deles, né, eles tentam não vazar isso, porque seria uma vergonha para o país. E quando pedem ajuda, mandam informação errada. Não manda completa. E é simples, ela também muito assim, muita informação truncada. E claro, o cara que está em cima, quando ele vai prestar conta pro cara que está acima dele, ele fala, não, tá tudo sob controle, acidente sob controle. Resolvendo aqui, já tá tudo resolvido, não se preocupem. Quando nitidamente não está. E eles só vão realmente admitir quando aquilo já está para chegar no solo, no solo freático, de alguma forma atingir os oceanos e acabar com a vida na Europa. É que eles começam. E aí uma outra coisa que você vê, eles vão buscar na população os trabalhadores, que eles precisam de milhares de pessoas, aproximadamente, parece que foram usadas 200 mil pessoas nesse trabalho de contenção, tanto subterrâneo quanto acima, né, da terra, que é para tentar isolar o núcleo, que ele ficou exposto. E essas pessoas foram todas contaminadas. Né? Assim, as mortes, embora o seriado não se foque, até falei para ele que você não gosta de ver desgraça. O seriado não se foca muito, embora ele mostre algumas situações muito cruas do que a radiação é capaz de fazer. Basicamente ele mostra parte dos bombeiros, né? Ele foca muito num bombeiro. Que é até a primeira história aqui desse livro maravilhoso. Leia esse livro incrível. E nos 3 engenheiros, né? Os engenheiros-chefe e os 2 engenheiros sêniores. Assim. Tem um engenheiro sênior que eles nem mostram. Mas os outros... Acho que tem um que morre lá na hora ainda na fábrica, não tem? Que morre lá? Não, eles começam a passar mal na fábrica, eles não chegam a morrer. Mas assim, pelo que estão dizendo, assim, é um retrato bem fiel, até por causa do material que eles usaram. Tá causando reboliço na própria Rússia, porque a própria Rússia já divulgou que ela vai fazer uma minissérie sobre Chernobyl, contando o lado deles, porque existe uma teoria da conspiração que diz que, na verdade, aquilo teria sido causado por um agente da CIA infiltrado. O que a história parece não confirmar. Agora, eu acho que uma coisa importante também, que essas séries sempre deixam assim, registrado, assim, cara, se o cientista tá falando, cara, para escutar. Mas o problema é que o engenheiro, ele era um cientista também, cara, assim, e aí, no começo, ele era o cara bambambam daquilo ali, de conhecer aquela fábrica, conhecer o reator, e no início, assim, você vê o constrangimento dos outros, o medo que eles estão apavorados, desesperados. Porque eles sabem que vão morrer. E assim, o sofrimento que vai ser, porque não é só morrer, é uma morte horrorosa. Eles estão apavorados, e principalmente com a dimensão, alguns querem esvaziar a cidade, querem isolar, inicialmente ninguém quer fazer isso. E assim, a série mostra alguns momentos, logo depois do acidente, as pessoas indo ver um incêndio próximas e sendo contaminadas com as partículas, né, não de radiação, que você não pode ver radiação, mas as partículas do incêndio, que também estão contaminadas. Aí você vê bebê, criança, mães, e realmente... o que eu também li sobre isso é que os russos estão chocados porque como é que o Ocidente conseguiu fazer uma série tão fiel ao figurino, ao cenário, ao cabelo, tudo. Eles disseram que tá muito bonito, que é muito perfeito, muito fiel à época. O estilo de vida e o que se passou. Mas eu acho que principalmente você consegue resgatar isso por relatos desse tipo aqui. Sim. Porque você pega pessoas comuns... Não, mas tem direito à capa do livro. Se eu souber deixar ela paradinha assim. Aí você consegue mostrar pessoas comuns vivendo. E aí você consegue resgatar, porque aqui eles relatam muito bem como era a casa deles, como é que era a vida deles, como é que foi minuto a minuto, como foi a situação. Até porque sendo uma história, uma coisa assim muito marcante na vida de todo mundo, eles têm muito impregnado o que aconteceu. Aí, por exemplo, porque tem alguns personagens que eles conseguem sacar melhor o que está acontecendo do que outros. Então, por exemplo, tem um bombeiro que logo que ele chega... Que é da primeira história. Que é o da primeira história, que é que a gente... Ele saca que tem alguma coisa errada.
que não é um incêndio comum. Tem uma enfermeira que quando ela descobre que... Vou até procurar aqui o nome dele. Quando ela descobre que teve um acidente na usina nuclear e ainda não chegou ninguém, ela começa a achar muito estranho. E aí ela pergunta pro médico, né, pro médico-chefe lá, como que estão as reservas de iodo do hospital. Porque o iodo é uma maneira de você tentar atenuar os efeitos da radiação. E o médico passando leite neles. E o médico Porque passa leite neles, pelo amor de Deus. Passando leite pra já. quê? Mas pra que você vai... Pra que você quer saber do iodo? A gente não tem isso aqui. Agora, assim, aqui a gente também não quer ficar falando muito assim, detalhes para não estragar a experiência. Não tem spoiler. Porque assim, então, não tem como dar spoiler, porque a gente já sabe que todo mundo já sabe o que aconteceu, né? Ou não, né? De repente alguém não. Eu não sabia os detalhes. Mas enfim. Mas, por exemplo, isso que eu vou falar tá no primeiro episódio. Assim. Eu entendo que no primeiro momento, quando você passa a vida escutando que determinada coisa não pode acontecer, você demora a acreditar que aquilo aconteceu. Apesar do que esse personagem sabia que era possível. Mas ele vê o grafite, cara. Ele vê o grafite exposto. O que acontece? O núcleo do reator continha grafite para que ele pudesse funcionar corretamente. Então, se tu tá vendo grafite... É a última camada de proteção do núcleo. Não é nem proteção, é para ele funcionar mesmo. Tem uma lá que ele explica, não é só proteção, é para que ele possa realmente funcionar. Então, se tu tá vendo grafite, cara, é porque o núcleo tá exposto. E tá todo mundo... E tem um cara que diz, ó, acabei de vir de lá, acabei de olhar, o núcleo está exposto. Tem um cara que, tipo assim, nos primeiros minutos, ele já volta assim com a cara meio vermelha, já percebe que ele não tá normal, e ele vem falando desesperado. Gente, eu vi o núcleo está exposto. Aí esse chefe fala, não, tá não. Tá não, você tá alucinado. Fulano, vai lá confirmar. O fulano vai, depois ele confirma, não, você também tá alucinado, não é real, não. E, assim, essa arrogância é uma coisa que me incomoda. Mas eu também entendo, porque isso era uma questão muito dessa época. Dessa arrogância que existia, tanto nos Estados Unidos quanto na Rússia. Era a União Soviética, que agora naquela época era a União Soviética. De que eles eram as potências e sabiam tudo. E você vê que a Rússia, principalmente, mascarava muito a real situação financeira que eles tinham. Né? Você vê que os hospitais são paupérrimos. Os hospitais tinham uma cara de anos 60, 50, tremendo. Sendo que a gente está em 86. Tudo muito velho, tudo muito antigo. Mas ao mesmo tempo que você vai mostrar o grupo que está decidindo as coisas, ele está na riqueza. Ele mostra uma sala linda, um prédio lindo. Mas você vai ver que a população, embora tivesse uma vida bacana, porque os apartamentos são bonitos. O bairro, a cidade que é construída, acho que é bem organizadozinho. Acho que é o nome da cidade que ficava a usina, mais próximo, né? Mais próxima, acho que é Pripyat, onde ela foi construída exatamente para os trabalhadores, para as pessoas que trabalhavam na fábrica viver. Muito bonitinho, sabe? Com espaço para as crianças brincarem, com escola. Uma vida bem organizada, parece ser bem bonita. Mas, infelizmente, eles não receberam nenhum tipo de informação e nenhum tipo de noção de como reagir diante disso. Porque eles tinham medo de que qualquer tipo de informação, qualquer tipo de procedimento fosse apavorar as pessoas. Fosse apavorar e já dar sinais do que estava acontecendo, na verdade. E também espalhar a história, né, do que tinha acontecido. Mas você vai ver que, por exemplo, o que aconteceu no Japão também nunca foi muito falado. Porque também houve acidente nuclear no Japão. Por mais que você tenha falado alguma coisa ou outra, não foi muito falado. Não é tão falado por outro contexto histórico, né? Porque foi pouco tempo também isso agora. Não só por isso. Porque no Japão também não foi um acidente. No Japão foi os Estados Unidos que tacaram a bomba no outro país. Não, Hiroshima não, tô falando do acidente que teve no tsunami. Ah, tá, então tá. Teve um tsunami há pouco tempo, um terremoto, um tsunami, tá. E aí inundou, houve um desastre. Então, inclusive, os engenheiros mais antigos, eles tinham que tomar medidas de proteção, de cautela. Os mais velhos foram, inclusive alguns aposentados foram, porque eles acreditavam, que eles sabiam que eles iam morrer, e eles não achavam justo que os jovens fossem. Então, eles foram, inclusive alguns aposentados foram para lá para poder tomar as medidas e, principalmente, sim, fazer a proteção que era necessária, e tinha que ter algumas pessoas fisicamente lá. Não era uma coisa que você podia fazer remotamente ou tivesse robô, nada disso. E aí eles vão para lá, e eles morrem depois, mas eles sabem que eles estavam indo, e eles se sacrificam em prol do que eles dizem. Não, eu não vou sacrificar a juventude, já que eu já vivi muito, eu já vivi o que eu tinha que viver.
Que é uma outra forma de ver também a situação, mas aconteceu também há pouco tempo atrás. Isso aconteceu talvez o quê? No máximo 4 anos atrás, 3 anos atrás, um outro acidente que também muito pouco ouve falar, né? É que eu achei que você estivesse falando da... Tava fazendo uma comparação. Não, da que a gente bomba falou, não. Tô falando Não, de beleza. acidente nuclear no sentido de ter uma usina e ela ter problemas, né? E aí foi um caso do terremoto e do tsunami. Mas eu acho que é isso. Eu acho que o elenco tá muito bem também. A direção muito boa, a edição é excelente, a trilha sonora, inclusive esses momentos que eles misturam a música com um barulhozinho, que é do medidor de Gente, dá uma radiação. agonia, gente. As cenas das pessoas se aproximando e o medidor de radiação só vai disparando que nem um Aquilo. alucinado. Dá uma agonia aquilo. Te coloca ali dentro com eles. A trilha sonora tem essa força bem legal de te colocar dentro das cenas e você viver um pouco daquela angústia, daquele desespero que as pessoas estão. Então, assim, vale a pena. Além da HBO, também no serviço de streaming, que a HBO agora tem um serviço de streaming. Acho que é HBO Go. Tem no Now, quem tem o serviço da NET. E você também pode assistir na HBO. Eu tentei descobrir que dia da semana que passa, eu não consegui descobrir que dia da semana que passa, eu sempre assisto depois, eu deixo gravando, ou depois eu assisto dentro do próprio Now. E demora um pouquinho para ir pro Now. Eu assisti só 4 capítulos, são 5. Outra coisa que é importante falar, são episódios longos, de 1 hora, 1h15, 1h10. São poucos mais longos. São poucos mais longos. Eles podiam até ter feito talvez uns 8 ou 10 de cada. Mas eu acho que eu tenho gostado muito dessa ideia de fazer poucos episódios. Eu acabei de assistir uma outra série que eu não sei se a gente vai fazer ou não, que é o Olhos que Condenam. São 4 episódios, mas putz, arrebatadores. Ela tá doida pra falar isso. Arrebatadores. Até porque a gente tá falando sobre uma série, ela já tá arranjando um jeitinho de falar. Não, só tá falando isso pra você. Gente, assim, é arrebatador. Agora, Chernobyl tá fazendo um maior sucesso no boca a boca, né? No IMDB tá com a maior nota de todos os tempos. IMDB, desculpa, de todos os tempos. E a gente recomenda fortemente, assim, é uma série pesada. As cenas em si não são muito fortes. Algumas cenas só em que você tem quando resolve mostrar realmente como ficaram algumas pessoas, aí dá um embrulhozinho. Mas eles não o foco deles não é fazer você se desesperar com um horror gráfico. Ou até contar quantas pessoas morreram. Isso, você não tem essa dimensão. Eles se focam exatamente no bastidor, na questão de quais foram os erros de decisão do governo, da direção da usina. Foram as falhas humanas que levaram àquele desastre. E como as pessoas simplesmente decidem que depois, outros vão morrer. E não há outra coisa. Eles usam essas pessoas, elas tiveram vários tipos de sequela no futuro, né? Eu não sei se a gente não assistiu o último episódio, se eles vão tocar nesse assunto. Mas eles já disseram que eles não querem fazer uma segunda temporada. Eu acho até que poderia existir exatamente mostrando isso. Não faz sentido. Os anos depois. Faz sentido não. Tem que eu gostaria de ver. Eu gostaria de ver. Enfim, é um assunto que eu sempre fiquei fascinada. Aí tu faz uma outra série, tu faz Os Filhos de Chernobyl. Mas essa série aí... Gostou do nome? Pode ser. Então você... Essa daí... Porque esse é um acidente, acabou. Assim, o acidente e as consequências logo depois do acidente. É isso. Aí tu vai fazer uma segunda temporada com o quê? E também assim, tem parte forte, tipo assim, quem gosta de animal vai sofrer, porque eles mostram que eles matam os animais. Tu tá falando já, né? Não dando muitos detalhes já, eu acho. Eu sei porque assim, quem lê o livro já sabe de que acontece isso, né? Enfim, mas quem lê o livro, meu amor? Lê o livro, gente! Tem gente que nem sabe o que é Chernobyl, gente. Enfim, fez parte da minha infância. Inclusive, sei lá, fez parte da minha infância. Eu sempre fui muito curiosa sobre o que tinha acontecido. E pra mim, assim, quando eu vi que tinha a série, eu falei, caraca, eu não acredito! E já comecei a assistir até sem ele mesmo. E depois eu convenci ele de assistir, até porque eu falei, cara, tá todo mundo falando. Você tem que ver essa parada. Inclusive, assim, é a série que tá com melhor avaliação. Então, enfim, mas vale a pena, a gente assiste. Deixa aqui o seu comentário. Fala se você já assistiu, se você não assistiu. Fala se você leu o livro, se você conhece o livro ou não. Esse livro não custa caro, acho que ele custa R$39 ou R$29, uma coisa assim. E vale a pena. Na Companhia das Letras. Na Companhia das Letras. Você encontra em qualquer editora. Eu falei 9 de porque depois você falou do o prêmio... Pulitzer. É verdade. Ele ganhou o Pulitzer e o Prêmio Nobel. Então é isso. É isso, gente.
Então, não esquece de se inscrever no canal, não se esquece de curtir ou descurtir o vídeo, sei lá. Escreve nos comentários o que você achou, se você já viu, se você não viu. E compartilhe. É isso, né? É isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.